Hoje a gente vai falar um pouco sobre a religião na Grécia. Para falar sobre a religião na Grécia, a gente precisa se desprender das ideias judaico-cristãs criadas até hoje, porque na Grécia era tudo muito diferente. Os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, como muita gente já conhece pela mitologia grega. E eles também não possuíam um livro fixo, como a Bíblia para os cristãos, por exemplo. Acreditavam nesses deuses e realizavam cultos. Pode dividir esses cultos em duas classificações, que seriam os cultos públicos e os cultos domésticos. Os cultos domésticos tinham um valor sentimental, eram expressivos e livres, enquanto os cultos públicos eram sérios, de caráter fixo, completamente oposto. Diferente do que a gente conhece em outras religiões, como no cristianismo, por exemplo, nessa, os deuses eram bem próximos dos humanos e até se pareciam com eles. Eles sentiam amor, carinho, raiva e tudo mais. Mas o que diferenciava um deus de um humano? Os deuses eram dotados de imortalidade e de poderes incríveis e autoridade para julgar, castigar alguém, etc. Os gregos acreditavam na vida após a morte e também acreditavam que seus deuses podiam se manifestar em formas da natureza, como por exemplo Poseidon se manifestando nas águas, nas tempestades, terremotos e etc. A cidade grega possuía um templo voltado para a adoração específica de um deus, como por exemplo o templo de Atena. Mas os gregos não adoravam somente a deuses, mas também a criaturas, como ninfas e heróis, que seriam os semideuses, que seriam o resultado do amor de um deus e de um humano. Porque a filosofia que a gente tem hoje nasceu justamente do questionamento sobre os princípios da religião grega. Os gregos contavam histórias e fantásticas aventuras de seus deuses, também conhecidas por mitos que eram passados de geração em geração. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da escrita, os mitos foram registrados por escrito. Seus personagens ganharam esculturas em mármore e solidificações em bronze. Os mitos servem para nós como fonte importante de conhecimento sobre o pensamento grego e as características de seus cultos. Embora muitas histórias sobre os heróis sejam imaginárias, revelam para nós como os gregos se relacionavam com a natureza e o que faziam. Os mitos também explicavam a origem do universo. No começo havia o caos, do qual saem Urano e Gaia, e dessa união surgiam os titãs e as titanesas. O titã mais importante foi Cronos. Cronos era violento e devorava seus filhos, mas por artimanha da mãe que lhe deu uma pedra no lugar de Zeus, este pôde nascer. E ao final de uma grande luta conseguiram direcionar Cronos, que foi mandado para Tarta. Os três deuses mais importantes eram Zeus, Poseidon e Ares, o qual passariam a governar céu e terra, mar e o reino dos mundos. Em honra a Zeus, os gregos celebravam os Jogos Olímpicos a cada 4 anos na cidade de Olímpia, com duração de 5 dias. Haviam duas partes, as competições e as oferendas. Todos os gregos podiam participar, exceto os escravos, bárbaros e as mulheres, que além de não participar, não podiam assistir aos jogos. Ao final da competição, todos os vencedores, com os coroas de louros, ofereciam oferendas a Zeus, ao que se seguia de um banquete com uma canção composta especialmente para a época, interpretada por um coro. Além dos deuses, os gregos também acreditavam em heróis. Heróis eram pessoas que eram transformadas em semideuses pelas histórias que eram contadas. E um dos mitos mais populares da Grécia diz a respeito de um herói. Seu nome é Héracles, é conhecido pelo nome latino Hércules. O relato diz a respeito de um leão que tinha sua pele dura e que atacava pessoas e animais. Então Héracles, ele derrubou um carvalho e fez uma clava, cujo nem 20 homens conseguiam alçar. Então ele foi até a caverna, onde abrigava o leão, e ele estrangulou o leão com suas próprias mãos e fez da pele desse animal sua armadura e o seu capacete. Logo em seguida veio Hidra. Hidra é uma serpente de 9 cabeças, sua pele é lisa e brilhante, e ela vivia no pântano, e ela saía atrás de rebanhos inteiros de gado e ela comia todos eles. Então Héracles foi atrás dela e cortou uma de suas cabeças, e aonde ele cortou essa cabeça foi substituída por mais 2.
Então ele pediu a ajuda que todas as cabeças que caíssem por terra seriam queimadas, e logo depois ele conseguiu matar o monstro. Por essas e por outras histórias, os gregos cultuavam o Héracles como um grande trabalhador e o consideravam um antepassado em que todos eles deviam ter muito orgulho. Como as meninas já falaram, falaram sobre os mitos, né? A gente fica pensando, uai, mas como que os gregos chegaram ao pensamento racional com esse tanto de mitos e deuses, né? Então, a gente hoje em dia já está acostumado a separar ciência de religiosidade e crença de experiência. Os filósofos começaram a sua narrativa assim, tentando explicar a origem do mundo. A origem do mundo e da verdadeira realidade. Como assim? Então, naquela época, os marinheiros que vinham do Oriente vinham trazendo consigo não só suas especiarias, mas também traziam o conhecimento cultural e também traziam suas narrativas. Foi nessa época aí, então, que surgiu o pensamento racional e a filosofia, com a intenção de compreender a realidade. Nesse contexto, pensadores determinaram o princípio da matemática, da geometria e da geografia, explicando a partir daí a razão, deixando os seus deuses e mitos. Para alguns desses pensadores, nasceu a razão, né, tudo sim, nasceu de um só lugar, como, por exemplo, nasceu ou só do amor, ou da guerra, ou tudo nasceu apenas de uma gota d'água e foi multiplicando e tal, né? Então, com essas especulações, nasceu a ciência grega, que com suas ideias e pensamentos incríveis, pois primeiramente colocaram o homem como centro da atenção. Com o passar do tempo, né, então surge a filosofia sufista, que era essa filosofia sufista, né, acabou se tornando um monte de pensadores que viajavam de cidade em cidade discutindo e educando o povo em troca de dinheiro, né? Eles criaram um homem que era senhor de si, distanciando da religiosidade. Eles também criticavam os valores tradicionais e religiosos, né, como já tinha falado. Hoje em dia, esse modelo é muito importante, pois somos constantemente bombardeados com discursos, né, que são a favor disso, né, baseado nos modelos sufistas. Atenas não conquistou a democracia por acaso. Ela trouxe filósofos que procuravam a verdade e podiam criticar supersticiosos, preconceituosos e poderosos. São eles Sócrates, Platão e acolheu Aristóteles. Essa era a diferença deles, dos sofistas, que defendiam qualquer argumento. Sócrates era um autêntico ateniense que encarou a crise de sua cidade, principalmente na Guerra de Peloponesa. Sócrates afirma que o poder e a riqueza assumem formas externas, assim como combater relativamente sofística, que está disposto a criticar tudo. Fundou um método de conhecimento. Tantas dúvidas e críticas acabaram levando à sua morte por corromper a juventude. Quais foram essas ideias anunciadoras? Ele usava de histórias para abrir a mente de pessoas. Aí vem a pergunta: como uma bela história poderia corromper a juventude? É que a beleza e o questionamento não agradam os poderosos. Já Platão, mais conservador, após as lutas fizeram que ele concluísse que a corrupção da política era incorrigível. Platão propõe um módulo de sociedade com 3 grupos: filósofos, guerreiros e artesãos. Criou uma escala filosófica onde dialogava à vontade, voltando para o mundo das ideias. Daí cria a expressão que todos conhecem, amor platônico. Aristóteles foi aluno na academia de Platão. Destacou-se como estudante, depois como aluno. Quando Alexandre assumiu o trono, Atenas e cria sua escola e novas obras com diferentes temas. Platão e Aristóteles forneceram fundamentos de pensamentos, posteriormente até chegar nos tempos atuais. Suas ideias tornaram instrumentos de conhecimento. Aí criou vários gêneros literários, que se destaca a história, inaugurada por
Heródoto. Hoje, Heródoto vem sendo reconhecido cada vez mais como representante do pensamento aberto e das influências culturais recíprocos.